Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal e se gostar do vídeo, dá um like e compartilhe. Assim, para quem ainda não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, fique à vontade. Hoje, pessoal, quero dividir com vocês um material educacional, né? Principalmente para quem gosta de análise fundamentalista, trazer dois indicadores e um ranking. Depois eu vou apresentar o ranking em PDF, mas vou colocar ele aqui nos comentários em Excel, para quem quiser fazer os filtros, né? Então hoje a gente vai ver a respeito do ROI, né, justamente para ver as empresas mais rentáveis aí da bolsa e também a margem líquida. Deixa eu só abrir a apresentação aqui rapidinho. Só um segundo. Então o primeiro indicador que nós vamos ver, pessoal, é o ROI, né, o Return on Equity, ou em português a rentabilidade sobre o patrimônio líquido. O patrimônio líquido justamente é o capital dos acionistas. E ele é calculado de uma forma bem simples, é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Então, se a empresa deu um lucro de 100 milhões e tem um PL, né, um patrimônio líquido de 1 bilhão, ela tem um ROI de 10%. Alguns cuidados que a gente tem que ter com o ROI, pessoal. Primeiro, em alguns momentos a empresa pode ter um lucro que não necessariamente é ligado com a atividade dela. Vamos supor, a empresa vendeu um terreno, vendeu uma participação num outro negócio, ou conseguiu restituir algum imposto. No ano passado nós tivemos várias empresas tendo ganhos com questão de PIS e COFINS, né? E que são valores que não necessariamente vão se repetir. Para esses valores, eles são chamados de lucros não recorrentes, né? E muitas vezes eles acabam inchando o resultado das empresas. Muita gente não olha que aquilo ali foi uma questão não recorrente e entende que aquele ROI ali é sempre daquela forma. Outro cuidado que tem que ter são empresas com prejuízo e também com patrimônio líquido negativo. Na última vez que a gente fez esse vídeo, nós falamos a respeito da Eringer, que até pediu, do fertilizantes Eringer, né, que até pediu recuperação judicial. Ela tinha patrimônio líquido negativo e prejuízo. Menos com menos, pessoal, a gente não pode esquecer lá da matemática que dá mais, né? Então não quer dizer que tem o ROI alto lá, que a empresa necessariamente está dando dinheiro, né? E muita gente pergunta também se existe um ROI ideal. Não existe um ROI ideal, obviamente, quanto maior o ROI, melhor, né? Quanto maior for ele, melhor. E ele serve também para a gente comparar até ativos que sejam do mesmo setor. O segundo indicador é a margem líquida, né? Que é o quanto a empresa recebe efetivamente com a venda de algum produto, ou, se for o caso, um serviço, depois de descontados os gastos totais, gastos com matéria-prima, frete, mão de obra, impostos e gastos com administração. Então, aqui nesse caso, a gente vai pegar a receita líquida. O que é a receita líquida? A receita líquida é a receita bruta, depois de subtraídos impostos na nota fiscal, né, como ou devoluções ou descontos comerciais. Ou seja, a receita líquida é a receita bruta depois das deduções de venda. E o lucro líquido, do mesmo lucro líquido que a gente viu no caso do ROI. Então, o que a gente faz? Divide o lucro líquido pela receita líquida. Se a empresa tem um lucro de 100 milhões e teve uma receita, vendas de 1 bilhão, a margem líquida é de 10%. Então mostra o quanto a empresa conseguiu gerar de lucro com a receita dela, né? Então, para que esses indicadores são utilizados, pessoal? Primeiro, análise comparativa entre empresas do mesmo setor, como eu comentei, né? A gente consegue olhar, a gente pega, por exemplo, vamos pegar aí varejo, né? Varejo, é claro, vamos pegar casos de empresas bem parecidas, Guararapes, que é Riachuelo, e Renner. Sem a gente olhar para termos mais de fundamentos qualitativos, a gente vai ver lá que os múltiplos da Guararapes, por exemplo, são inferiores, o ROI é inferior, a margem é inferior, a mesma coisa dos bancos, né? A gente pega o Itaú tem uma margem muito grande, tem um ROI bastante elevado, então é bacana para fazer essas análises comparativas. Investigar também, né, pessoal, o aumento ou queda nos lucros. É importante que a gente entenda a evolução desses indicadores, se o ROI vem subindo ou se mantendo, vem se mantendo, se a margem da empresa vem subindo e se ela vem se mantendo. E normalmente, né, empresas com ROIs e margens elevadas costumam ter vantagens competitivas. Elas têm normalmente uma boa gestão operacional e são mais seguras em momentos de crise. Em momentos de crise, que está tudo dando errado, o que é interessante? Tem empresas que têm um caixa elevado, tem empresas que têm um ROI alto, tem empresas que têm margem elevada.
até porque tem alguns setores, vamos pegar o varejo mais tradicional. O varejo mais tradicional, normalmente ele tem ROI mais elevados, ele tem um giro maior, em compensação tem margens mais baixas, né? Tem empresas do varejo aí que tem margem de 2%, de 3%, né? E também a gente pode fazer o contrário, identificar empresas que podem se recuperar. Da mesma forma que a empresa pode ter lucros não recorrentes, ela pode ter também alguns fatores não recorrentes que acabam interferindo no curto prazo. A empresa pode ter tomado multas, vamos supor, tomou multa da Receita 2 anos seguidos. Aquilo ali pode impactar no lucro da empresa, ela vai ter ROI mais baixo, vai ter margem mais baixa, mas para quem conhece a empresa pode falar assim, não, mas espera aí, foi 2 anos só, no terceiro ano provavelmente isso aqui não vai acontecer. E pode até abrir uma oportunidade de compra do ativo. Então não são só as empresas que têm ROIs altos ou margens elevadas que dão oportunidade, mas também empresas que daqui a um pouco estão no momento ruim, mas por fatores que são passageiros, né? E aqui eu quero mostrar para vocês, pessoal, o ranking, que justamente esse ranking aqui que eu vou colocar nos comentários aqui, né? Então esse ranking aqui ele apresenta as empresas, né, por ordem do ROI aqui mais elevado, a margem da margem líquida das companhias, e o pessoal colocou junto o PL e o PVP e o valor de mercado também, né, o quanto as empresas valem em bolsa. E eu pedi aqui para o nosso setor de análise só destacar algumas questões aí para comentar das principais empresas aqui, das primeiras do ranking. Em primeiro lugar, a Wiz, né, pessoal, um ROI aí na casa de quase 90%, margem líquida de 34%. Lembrando que esse ano aí o Wiz está com uma alta muito forte, mais de 78%. Tem essa questão do imbróglio do contrato com a Caixa, mas a empresa está indo atrás, né? Tanto que no mês agora de maio, o Banco Inter vendeu 40% da controlada Interdigital para a corretora Wiz, justamente para ela desenvolver esse trabalho de venda de seguros para os clientes do Banco Inter, tá? Então, uma alta aí bem elevada, e apesar de ter tido esse problema com a Caixa, é uma empresa que está correndo atrás. Marfrig, né, pessoal, outra ação que está subindo em torno aí de 25%. Esse ano, recentemente, teve a notícia da possível fusão aí com a Brasil Foods. O setor de análise entende que não é muito interessante para a Marfrig, pela situação muito ruim da Brasil Foods, né? A Brasil Foods nos últimos 12 meses aí deu em torno de 5 bilhões de reais de prejuízo. É uma empresa que está bastante alavancada, uma empresa que está bem endividada, e ao contrário da Brasil Foods, né, a Marfrig já conseguiu reverter prejuízo, e as empresas aí do setor têm sido destaques de alta, né? JBS subiu bem, Minerva subiu bem, e a Marfrig já teve uma alta aí de mais de 25% esse ano. Em termos de ROI, aqui um ROI de 60% da Marfrig, uma margem mais baixa aqui de 6,8%. Smiles, né, pessoal, que é uma empresa bastante lucrativa também, mas que deve, e que sempre foi uma boa pagadora de dividendos, mas que deve aí ter o mesmo fim da Múltiplos, né, que é sair da bolsa. Esse ano as ações estão subindo em torno de 14%, ROI de 55%, margem de 64,5%. BB Seguridade, que passou por um processo de reestruturação pesado no ano passado, né? O primeiro trimestre agora já veio bem mais forte. É uma tradicional pagadora, boa pagadora de dividendos, hoje tem o yield acima aí de 9%. As ações estão meio que paradas nos últimos anos, esse ano está subindo em torno aí de 15%. Comgás, né, pessoal, que é um dos melhores, uma das joias da Cosan, né? Está fechando capital agora, também é uma empresa boa pagadora de dividendos. Esse ano as ações subindo mais de 30%, com um ROI aqui de 46% e uma margem líquida de 18%. A EcoRodovias, né, de um setor de pedágio, né, um setor bastante resiliente, tanto a EcoRodovias quanto a CCR são empresas que têm um histórico também de pagamento de dividendos. As duas sofreram com questões de escândalos aí de corrupção, né, nos últimos anos, e apresentaram resultados mais fracos também nos últimos trimestres, lembrando que as duas também sofreram com a questão da greve dos caminhoneiros do ano passado. Ainda assim, um ROI de 43% e uma margem de 9,76%. A Braskem, que é outro ativo que a gente comenta bastante, né,
Provavelmente a empresa deva ser vendida, apesar da Law Base eu ter tirado a oferta pela situação da Petro e pela situação da Odebrecht, que está quase em recuperação judicial. É possível que a empresa vá fechar capital, né? Um ROI aí de 38,54% e uma margem mais baixa aqui de 4,78%. A Siderúrgica Nacional, né, pessoal, quando um dos destaques de alta da Bolsa esse ano, subiu mais de 100% as ações da Siderúrgica Nacional. A empresa ainda tem um endividamento bastante elevado, mas se a gente considerar os Minas, Gerdau e CSN, é a empresa do setor que conseguiu mais recuperar, né, já teve resultados fortes em 2017, resultado muito forte em 2018, e a empresa conseguiu aproveitar bem essa alta aí do minério, né, que aconteceu basicamente em função do acidente da Vale em Brumadinho, né. IRB também, que é outra empresa que a gente comenta bastante, né, e aqui vale a pena a gente destacar, ela tem um ROI de quase 36%, é a empresa mais rentável do setor de resseguros do mundo, e uma margem aí de 26%, e é uma empresa muito eficiente, né, o IRB tem pouco mais aí de 400 funcionários. A Engie também, né, 34,72 de ROI, 25,81 de margem líquida, talvez junto com Energias do Brasil e junto com o Equatorial, são as melhores empresas em termos de gestão do setor elétrico, só tem múltiplos aí um pouco mais elevados, né? A gente pega o PVP aqui da Engie, já está na casa de 5,21 vezes, PL na casa de 15 vezes. Cielo, né, já é o contrário, né? Parece que esses números aqui estão mais no retrovisor do que nunca, né? É até complicado a Cielo manter esse ROI aqui de 33%, essa margem de 30%, que já foram números bem maiores, né? E aqui a gente o pessoal pergunta bastante a respeito da Cielo, né? Tem uma série de empresas novas aí competindo com ela e todo mundo pergunta quais são aquelas empresas que vão vencer no setor de adquirência, né? A gente não sabe de tantas que são, né? Mas com certeza a Cielo é uma das que mais vai perder. E talvez a gente tenha esse mesmo movimento, né, pessoal? Talvez, ainda não dá para afirmar, mas talvez tenha esse mesmo movimento com a questão dos bancos digitais e dos bancos tradicionais. Todo mundo pergunta qual é o banco digital aí que vai prosperar. Além desses da Bolsa, tem outros bancos digitais que estão fora da Bolsa. Não tem como saber ainda, mas provavelmente, se eles prosperarem, quem vai perder, né, são os grandes bancos. E vale destacar também, pessoal, a BR Distribuidora até já tinha feito um vídeo falando a respeito, e tem casos bem emblemáticos aqui, como o caso da Renner, né? A Renner tem um ROI bem elevado, 26,36%, uma margem boa também de 12,36%, já tem múltiplos mais altos, né? Até porque é uma empresa que vem entregando fortes resultados aí nos últimos anos. E hoje mesmo eu recebi o e-mail da Renner, que eles inauguraram, agora em junho já inauguraram mais 3 lojas, né? A empresa já tem mais de 570 lojas, só lojas da Renner mesmo são em torno de 370, são 97 da Yukon e tem mais de 100 da Kamikado. E a Renner, né, ela consegue então entregar um ROI elevado com crescimento. Ela parece que já tem a formulazinha de bolo dela e ela replica essa fórmula, então é uma empresa que acaba se destacando. Mas deixa eu finalizar aqui, pessoal. Como eu falei, eu vou deixar a lista aqui nos comentários, vocês podem ali dar a pesquisada de vocês, tá certo? Como sempre, também eu vou deixar aqui os nossos... Para quem quiser conhecer um pouquinho mais da Capitalismo, né? Nós somos uma empresa de análise e recomendações. Para quem quiser conhecer os nossos produtos de recomendações de renda fixa, fundos, o Invista em Ações são recomendações de ações por longo prazo. O Carteiras Capitalismo, né? Que é a junção do Invista em Ações, Top Fundos e Top Renda Fixa. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de curto prazo. E o Capitalismo Completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar aqui a parte dos relatórios grátis também, para quem quiser baixar um relatório com uma abordagem mais fundamentalista. É só colocar o nome, o e-mail de vocês, assim vocês vão fazer parte do nosso mailing semanal. E colocando o celular, nós vamos convidar vocês para fazer parte da lista do Whats. E para fazer parte da lista do Whats direto, é só seguir o passo a passo que vai estar aqui na descrição. Lembrando que é lista, não é grupo, então vocês podem interagir com a gente. Da mesma forma que eu vou deixar nosso e-mail e nosso telefone aqui na descrição também. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos e até mais.